Tarde a todos. Hoje, então, é o nosso último seminário do trimestre, né, do terceiro trimestre. Nós temos a satisfação, então, aqui no PPGE, de receber o professor Luciano de Paula, professor Luciano de Paula, professor da UFRJ. Ele tem doutorado pela Unicamp, ele pós-doc pela Universidade de Oxford, e Freie Universität Berlin, foi presidente da CAPES, da AKB, desculpa. Tem como linhas de pesquisa principais sistema financeiro e moeda, macrofinanças internacionais, macroeconomia brasileira. Ele tem mais de 100 artigos publicados, publicou 24 livros, sendo o mais recente publicado em 2021, intitulado Macroeconomia da Estagnação Brasileira, em parceria com o professor Oreiro, da UNB. Hoje, então, o professor vai apresentar essa palestra intitulada Financial Subordination of Peripheral Emerging Economies, a Keynesian Structuralist Approach. Então, mais uma vez, professor, obrigado pela disponibilidade e a palavra está com o senhor. Tá. Obrigado, Henrique. É um prazer ter recebido esse convite de seminários da pós-graduação da UFRGS. Uma pena não ser presencialmente, já fui algumas vezes, já estive algumas vezes aí presencialmente, né? Já tem algum tempo que eu não vou a Porto Alegre, mas já tive algumas vezes aí. Tem um lugar que eu tenho muitos amigos. Eu vou apresentar aqui um artigo, né, que é escrito com dois doutorandos do Instituto, dois doutorandos que eu oriento, que é a Júlia Leal e o Matheus Ferreira. E na realidade, esse artigo ele tem a ver com uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns tempos, sobre a questão da hierarquia de moedas, globalização financeira, simetria monetária e financeira e os seus constrangimentos para o espaço de política das economias emergentes. Então, dentro dessa linha, né, que eu tenho, que esse artigo foi desenvolvido, né? Originalmente, ele foi escrito por uma mini conferência do SACE, que é uma sociedade, que agora não me lembro exatamente a sigla, que era sobre a temática sobre financial subordination. Então, isso também foi uma motivação, né, de escrever alguma coisa que tivesse relacionado à temática, né, de financial association, né? E aí, começando pela questão da financial subordination, olhando na literatura, né, exatamente qual é o sentido, o significado desse conceito, né, a gente encontrou, né, alguns conceitos semelhantes, né, financiarização subordinada, integração financeira subordinada, ou simplesmente subordinação financeira, financial subordination, conforme foi sugerido lá na mini-conferência lá do SACE, né, que estão todas eles relacionadas a esse processo de integração financeira no contexto da globalização financeira, que resulta num processo de financiarização, fenômeno esse que tem sido bastante estudado, né, para usar o conceito do Epstein, né, os motivos e decisões financeiros passam a ser determinantes dentro do próprio comportamento dos agentes econômicos, né, ou a proeminência, né, dos motivos financeiros, o papel do sistema financeiro, né, e particularmente esses conceitos, né, que são conceitos semelhantes, né, financiarização subordinada, integração financeira subordinada, simplesmente subordinação financeira, eles estão relacionados
né, assim, de comum, né, a forma subordinada com que as economias periféricas emergentes são integradas internacionalmente no processo de globalização financeira, né, dada a natureza procíclica e instável dos fluxos de capital, o que, por sua vez, gera uma instabilidade macroeconômica na periferia e reduz o seu policy space, né? Então, fundamentalmente, o ponto de partida inicial é a forma de integração subordinada que as economias emergentes têm no seu processo de integração ao processo de globalização financeira. Essa forma subordinada, né, tem a ver com o fato de que os fluxos de capitais para as economias periféricas são extremamente voláteis, eles são determinados mais por fatores exógenos do que fatores domésticos, né? Por exemplo, a política do Federal Reserve, política do Banco Central americano, né? E também uma dimensão importante, que é a dimensão de ser para usar o termo do Roger Studer, uma integração financeira assimétrica, né? No sentido de que dada a baixa densidade dos sistemas financeiros, dos mercados de divisas, das economias periféricas perante os fluxos de capitais, né, perante o montante de fluxos de capitais, isso acaba gerando, né, uma volatilidade muito grande dos fluxos de capitais, e isso gera uma taxa de câmbio muito mais volátil do que nas economias periféricas. Então, o nosso entendimento, particularmente, é que esses conceitos são conceitos promissores para entender como essas economias se inserem de forma subordinada no processo de integração financeira internacional, mas ainda são imprecisos e carecem de uma maior precisão analítica, e o nosso trabalho objetiva, né, particularmente, fazer um aprofundamento conceitual e analítico da questão da subordinação financeira internacional das economias emergentes periféricas. Particularmente, duas contribuições pretende-se prover, né? Uma é desenvolver uma abordagem, que aqui ficou... Eu traduzi ontem do inglês para o português essa apresentação, então algumas coisas ficaram, já havia de abordagem de keynesiana e estruturalista, né? Porque o keynesiano estruturalista que leva em conta tanto a simetria monetária como a simetria financeira. E, além disso, a simetria produtiva. Então, particularmente no trabalho que eu desenvolvo com a Bárbara Fritz, com a Daniela Prats, a gente trabalha com a ideia de que você tem uma simetria monetária relacionada à questão da hierarquia de moedas, mas, ao mesmo tempo, você tem uma simetria financeira. A simetria financeira está relacionada ao estágio, né, atual, né, do sistema financeiro internacional, que é um estágio de globalização financeira. E essa globalização financeira, ela, conforme eu já falei, ela gera bastante instabilidade nas economias periféricas que têm a sua conta capital e financeira aberta, né? Além disso, a gente procura no artigo trazer uma outra dimensão, né, que é a dimensão de que a forma como as economias periféricas se integram na globalização financeira, ela não é uma forma
igual para todas as economias periféricas. Né? Não se pode tratar as economias emergentes como um bloco homogêneo, né? Mas você tem diferentes formas de subordinação, e essas formas de subordinação é determinada pela forma de integração financeira internacional de cada país e o tipo de estrutura produtiva, se mais complexa ou menos complexa. E particularmente, a ideia é que a estrutura produtiva, o tipo de estrutura produtiva mais diversificada ou mais especializada em commodities, ela influencia a forma de integração financeira de cada país. Isso que eu vou procurar mostrar para vocês. Então, a China, por exemplo, a China é um país que tem controle sobre os fluxos de capitais, é um país que tem uma estrutura produtiva bastante diversificada. Então, o tipo de capital que ela atrai é bem diferente do capital que, por exemplo, as economias latino-americanas especializadas em commodities atraem. Além do que, também a gente vai ver que tem diferenças de magnitude, por exemplo, das obrigações externas. As economias latino-americanas têm um volume relativo, ponderado ao PIB de obrigações externas, vis-à-vis os ativos externos, muito maior do que as economias asiáticas mais dinâmicas. Então, na realidade, a ideia é que a simetria monetária e financeira e a simetria produtiva, de alguma forma, são dois lados de uma mesma moeda. Então, a estrutura da apresentação fundamentalmente, vamos analisar essa abordagem pós-keynesiana de assimetria monetária. Para alguns de vocês já devem ter familiaridade com isso, eu vou dar uma repassada nisso. A abordagem estruturalista no sentido do estruturalismo latino-americano, de assimetria financeira, particularmente desenvolvida pelo José Antônio Ocampo. A ideia é que essa relação desigual entre centro e periferia não ocorre somente nas relações comerciais, como o velho Prebisch mostrou, mas também nas relações financeiras. As relações financeiras também tendem a aprofundar a desigualdade econômica entre as economias centrais e as economias periféricas, não só as comerciais. Tá? Aí depois vamos analisar a questão da simetria produtiva, comparando particularmente economias latino-americanas com algumas economias asiáticas mais dinâmicas, particularmente utilizando o índice de complexidade produtiva, a complexidade das exportações, lá da base de dados do Hausmann e outros. E, por último, vamos analisar a natureza dos fluxos de capital para as economias emergentes, tentando mostrar como que, de alguma forma, a estrutura produtiva vai acabar moldando diferentes formas de inserção nos fluxos de capitais. Bem, começando pela assimetria monetária e financeira, são duas simetrias que sobrepõem. A simetria monetária, particularmente, está relacionada à forma como diferentes moedas são posicionadas na hierarquia de moeda, com diferentes prêmios de liquidez, de modo que o grau de liquidez das moedas, das diferentes moedas, determina a sua posição na hierarquia e, consequentemente, a sua capacidade de desempenhar as funções da moeda no nível internacional. De forma muito simples, a gente poderia pensar as funções da moeda como meio de troca, como unidade de conta, como reserva de valor. Tem autores que diferenciam essas diferentes funções, não vou entrar nesse pormenor, mas, por exemplo, a questão da reserva de valor,
a função reserva de valor a nível internacional, ela está relacionada não só o fato de quais moedas os investidores fazem as suas aplicações financeiras, mas como também qual moeda os governos aplicam as suas reservas cambiais, né? Então, tudo isso é reserva de valor, né? Então, de uma forma muito simples, né, uma moeda seria tão mais internacionalizada quanto mais ela desempenha essas diferentes funções, e particularmente, né, a gente sabe que, como o Keynes tratou no Tratado da Moeda, né, a principal função da moeda, a função definidora da moeda é a função de unidade de conta de contratos. Essa função que é muito mais importante do que o seu papel de meio de troca, né? Então, isso também define, né, a posição internacional. É importante destacar, né, que tem toda uma ampla literatura sobre a questão da hierarquia de moedas, pirâmide monetária, né, o trabalho de economia política internacional, né, o trabalho do Benjamin Cohen, por exemplo, um trabalho bem conhecido, né, desde seu livro Geography of Money, em 1998, depois tem vários outros livros, tem um livro mais recente dele, de 2015, né, mas além de, particularmente, a gente adotar uma abordagem pós-keynesiana, que é uma abordagem diferente, né, tem uma questão a preocupação, particularmente, de quem trabalha com a perspectiva pós-keynesiana da hierarquia de moedas, e mesmo autores estruturalistas latino-americanos, como o Ocampo, que trabalha com a questão também da simetria financeira, a preocupação é com as economias emergentes periféricas. Então, tem toda uma boa parte dessa literatura, né, de hierarquia de moedas tem a ver com o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, né, de ser emissor de moedas-chave, tem a ver com as condições da China internacionalizar a sua moeda. A minha preocupação, né, nessa linha de pesquisa é uma preocupação de pensar, né, os problemas e as limitações de ser emissor de uma moeda periférica. Então, esse é que tem uma literatura ainda escassa nesse sentido. Então, por outro lado, eu não vou me estender aqui, tem vários artigos, né, escritos sobre isso, não vou estender por aqui, mas vou voltar a falar um pouquinho sobre isso na sequência. Tem a simetria financeira, né, que está, conforme eu falei, está relacionada à integração financeira simétrica das economias periféricas emergentes, particularmente nesse... o François Chesner faz uma divisão de um período de internacionalização financeira, que é aquele período de endividamento externo dos anos 70 até os anos 80, e a partir dos anos 90, quando você tem uma liberalização, né, geral da conta capital financeira e e a maior diversificação dos fluxos de capitais, ele chama de globalização financeira. Então, a integração, a simetria financeira está muito, muito relacionada a esse estágio, né, dos fluxos de capitais, estágio de globalização financeira, que torna a forma como essas economias se integram, né, financeiramente, estão bastante sujeitas ao ciclo de liquidez internacional, ao chamado boom e bust, né, o ciclo de boom e bust dos fluxos de capitais, que, conforme eu falei, são determinados fundamentalmente por fatores externos. Em particular, em consequência dessa dupla simetria monetária e financeira, né, ela tem algumas consequências. Uma eu vou aqui explorar um pouquinho mais com vocês, que é o fato de que as economias periféricas elas têm que... O fato da moeda periférica ter um baixo prêmio de liquidez vis-à-vis
as moedas chaves, tem a implicação de que ela tem que compensar esse baixo prêmio de liquidez com uma rentabilidade maior, e isso acaba se expressando em taxas de juros domésticas maiores para atrair o capital externo. Outra questão, né, que o mainstream desenvolve, particularmente o trabalho do Hausmann, do Einstein e outros, né, que é a questão de que esses países emissores de moeda periférica, eles têm aquilo que eles chamam de original sin, pecado original, que é o fato de que esses países não emitem moeda, não emitem títulos, né, no exterior em moeda própria, tem que emitir seus títulos em moedas estrangeiras. Né? Então, isso gera um problema, vários problemas, né? Problema de descasamento de ativos e passivos que em boa medida, acaba aumentando a vulnerabilidade externa. Tem um trabalho da Bianca Orsi, um trabalho recente da tese dela, né, que ela desenvolve a ideia de que há um aumento, ainda que marginal, da internacionalização de moedas de países periféricos, né, mas esse aumento de emissões, né, de moedas periféricas, na realidade, está muito mais relacionada a ativos de curto prazo, né, do que ativos de longo prazo. Além do que, tem a questão da volatilidade, né, da maior volatilidade, os trabalhos empíricos mostram isso, né, que a taxa de câmbio nas economias emergentes tende a ser mais volátil do que nas economias avançadas, as economias centrais. Tem um trabalho que eu escrevi já tem uns 10 anos com a Daniela Prats, foi uma das minhas primeiras parcerias com ela, que sobre fluxo de capitais de economias emergentes, um livro que o Otaviano Canuto organizou, e que a gente mostra com dados que os fluxos líquidos de capital das economias emergentes em relação ao PIB tende a ser maior do que os fluxos líquidos nas economias centrais avançadas. Qual é a lógica disso? A lógica disso é que, quer dizer, fluxos líquidos é os inflows, as entradas de capitais, menos outflows, as saídas de capitais. Estou dizendo que os fluxos líquidos são maiores proporcionalmente nas economias periféricas. A lógica qual é? Que, na realidade, os fluxos de capitais nas economias centrais avançadas, eles tendem a ser mais simétricos. Eles recebem muito capital, mas também exportam muito capital. Enquanto que as economias periféricas, elas tendem, os dados vão ser claros nesse sentido, que eu vou mostrar, elas tendem a receber muito mais capital do que exportar capital. Tá? Então, a primeira coisa é que eles têm uma tendência, né, de fluxos líquidos, né, o que já geraria, né, independentemente do problema, já falei isso para o Bresser, né, eu acho que ele incorporou, em parte, né, nos trabalhos dele, né, que, independentemente da existência de uma doença holandesa, né, relacionada à produção de commodities, você tem uma tendência de que o próprio, tem um autor, que é o Alberto Botta, né, Alberto Botta está citado no nosso trabalho, que ele fala de uma doença holandesa financeira. Usa esse termo, doença holandesa financeira. Essa doença holandesa financeira é essa doença holandesa que é relacionada a essa tendência de atração de capitais das economias periféricas, né, que por si só, geraria uma tendência de apreciação da taxa de câmbio, independentemente da questão da doença holandesa em si, né? Então, o fato uma outra característica, né, que também é importante, né, voltando ao trabalho que eu
escrevi com a Dani, há 10 anos atrás, é que não só os fluxos de capitais, líquidos de capitais, são maiores para as economias periféricas, mas como eles são muito mais voláteis também. Né? Por isso que isso gera uma instabilidade na taxa de câmbio muito maior também. Voltando à questão da hierarquia de moedas, né? Só dando um refresh aí para quem não tem familiaridade com essa literatura, né? Essa aqui, peguei aqui de um trabalho que eu escrevi com a Bárbara e com a Dani. Na realidade, você tem o sistema monetário internacional como um sistema hierárquico e assimétrico, né? No qual você tem o posicionamento das diferentes moedas de acordo com o seu grau de liquidez. As moeda-chave é o dólar, se mantém. O dólar tem uma ampla literatura que discute, né, por que os Estados Unidos, mesmo perdendo o seu peso econômico no mundo, ele ainda assim mantém o dólar como moeda-chave. Né? Se esperar, alguns autores, anos atrás, né, esperavam um sistema mais que você tivesse multilateral, né, que você tivesse diferentes moedas-chaves, né, mas o fato é que a primazia, inclusive nos anos recentes, até aumentou, né, a primazia em termos de volume de operações do dólar. Né? Depois tem as moedas, né, também, secundária, tem o iene japonês, tem a libra, né, tem, evidentemente, o euro, né, e, enfim, também o dólar canadense, o dólar australiano, né, e por aí vai outras moedas, franco suíço, né, são moedas que desempenham parcialmente essas funções da moeda em nível internacional. Né. Tem o renminbi da Alemanha, que é uma moeda que já está se destacando, até pelo peso, né, da economia chinesa, né, já está se destacando, mas ainda não compete, né, com esse conjunto aqui, né, o top das moedas. Tem, conforme eu falei, tem uma série de discussões. Eu sei que a própria economia, né, na Faculdade de Economia da UFRGS tem uma turma boa trabalhando com isso, né, sobre as condições, né, que seriam requeridas para internacionalizar, até que ponto a China tem esse projeto a curto e médio prazo ou um projeto de longo prazo. Né? Mas deixar isso de lado, depois tem lá aqui, como eu falei, no piso dessa pirâmide, né, monetária, você tem todo o conjunto de moedas periféricas, que todas essas moedas se diferenciam. Uma das características é que se diferenciam pelo diferentes prêmios de liquidez. Bem claro, a gente percebe isso muito claramente em momentos de maior incerteza na economia mundial, sempre o refúgio, né, refúgio de segurança é sempre os federal funds americanos. Mesmo pagando uma taxa muito baixa, uma remuneração muito baixa, eles são o refúgio, né, de segurança nesses momentos de maior incerteza e maior risco. Particularmente aqui no trabalho da Dani com o Rogério Andrade, depois do trabalho que eu escrevi com a Kenizete Periphery, que eu escrevi com a Bárbara e com a Dani, a gente trabalha com essa, a partir do capítulo 17 da Teoria Geral do Keynes, muito também a partir da leitura que o próprio Fernando Cardin faz. Cardin foi um dos autores que explorou o capítulo 17, né? O Keynes, a gente sabe que o Keynes
a maior parte da teoria geral, ele trabalha com dois ativos, né? O ativo, a opção de aplicar em moeda, o ativo de renda fixa. E aí, no capítulo 17, o Keynes abre a perspectiva de que você tem, na realidade, um portfólio de aplicações, cada um ativo definido, tem a sua própria taxa de juros, que é definido pelo A, que é a apreciação ou depreciação do ativo, né, o seu preço dentro do mercado, por exemplo, preço do mercado secundário, o que são as quasi-rendas que esse ativo proporciona, os rendimentos proporcionados pelo ativo, o C é o custo de carregamento, pode ser, por exemplo, ativo de capital, pode ser depreciação do capital, pode ser, no caso de títulos, corretagem, e por aí vai, e o L é o prêmio pela liquidez. Então, os retornos seriam dados por A mais Q menos C, e o vis-à-vis o prêmio pela liquidez. A grande novidade que o Keynes traz é justamente introduzir o prêmio pela liquidez, né, na definição das taxas próprias de diferentes ativos. Por quê? Porque, em momentos de maior incerteza, os agentes tendem a apreciar, né, os ativos mais líquidos pelo atributo de ter maior prêmio pela liquidez, mesmo com uma rentabilidade menor. Né? Momentos de menor incerteza percebida, você vai procurar privilegiar a rentabilidade vis-à-vis a liquidez. Né? Conforme o que se procura nesses trabalhos é transpor isso dentro de uma lógica, né, do investidor global, dentro da lógica dos fluxos de capitais, e no qual a variável A ela é a taxa de câmbio de um determinado país, que é determinado pelas expectativas e não pelos fundamentos econômicos, né? E essas expectativas são expectativas extremamente voláteis, né? Então, a literatura pós-keynesiana tende o trabalho do Harvey e outros, a privilegiar a visão de que a taxa de câmbio é determinada mais pelos fluxos financeiros do que pelos fluxos de bens e serviços. Esses fluxos financeiros são particularmente para as economias emergentes, são voláteis, determinados por fatores exógenos, etc. O que a rentabilidade é dada pela taxa de juros de cada país. O C, aí, que seria o custo de carregamento, visto como o grau de abertura financeira do país, maior ou menor grau, né, de abertura financeira, evidentemente, para um investidor internacional, quanto maior o grau de abertura financeira, mais ele tem capacidade, né, de arbitragem, né, e favorece a rentabilidade dele. Né? Quanto menor o grau de abertura financeira, né, você trunca mais a possibilidade dessa arbitragem entre diferentes ativos, entre diferentes países. E o L é o prêmio de liquidez. A característica, tem um trabalho recente que eu escrevi com a Bárbara e com a Dani, que a gente diferencia mais essas diferentes variáveis para dar conta, né, de alguns processos mais recentes, como o fato de que tem uma crescente participação de investidores não residentes nos mercados financeiros domésticos, mas eu vou deixar isso aqui para a nossa discussão aqui ser suficiente. O fato importante é que uma das grandes diferenciações, esse N aqui, esse N quer dizer as moedas do norte e o S as moedas do sul. Né? Usamos essa diferenciação, né, das moedas dos países centrais e das moedas dos países periféricos. Né? Como o prêmio pela liquidez das moedas do norte é maior do que a do sul, quer dizer, a mesma coisa, que a do sul é menor do que a do norte, você tem que compensar esse menor prêmio pela liquidez com uma rentabilidade maior. E essa rentabilidade maior se dá particularmente, por exemplo,
com um diferencial de taxa de juros maior para atrair esse capital e para compensar essa baixa liquidez. Então, aqui, esse gráfico, por exemplo, ela é a policy rate, né, a taxa de juros definida pelo Banco Central, não é a taxa de juros mais de longo prazo, mas aí tem dificuldade de você conseguir uma base de dados sobre taxa de juros de outra maturidade que não seja a policy rate. Esses dados aqui são do BIS. Né? Mas é só para dar uma ideia, né, do quanto, né, os vermelhos são as economias emergentes e os pretos são economias, as taxas de juros das economias avançadas, Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e a zona do euro, né, para mostrar claramente que tem uma diferenciação, né, de taxas bastante significativa. A gente sabe que, particularmente, aqui não tem a Turquia, né, mas os 3 países que ficam disputando as maiores taxas de juros é Brasil, Rússia e Turquia. Bem, agora, a abordagem estruturalista latino-americana, né, conforme eu já tinha adiantado, né, ela procura destacar que não só existe uma simetria produtiva entre o centro e a periferia, né, que a gente sabe, né, países produtores de manufaturas, produtores de produtos primários, com diferenciação, né, de produtividade bastante acentuada, né, que leva a uma tendência de deterioração nos termos de troca, né, mas também existe uma dissimetria financeira. E essa simetria financeira entre centro e periferia, ela reforça a disparidade econômica entre centro e periferia, gerando, particularmente, instabilidade macroeconômica e reduzindo o espaço de política para fins domésticos. Né? Então, a capacidade, né, dessas economias terem autonomia da definição, né, da sua política de juros, da sua própria política fiscal, né, acaba sendo reduzida porque fica sujeita, né, às avaliações dos investidores globais. De acordo com o campo, as economias centrais, ele usa esse termo, né, são business cycle makers, são fazedoras de ciclo, né, enquanto que as economias periféricas são business cycle takers, são tomadoras do ciclo econômico. Um determina o ciclo, outra subordinada ao ciclo, um ciclo que é determinado por fatores, externos, né, pelo comportamento das economias centrais. Isto é, o centro tem maior autonomia de política econômica, sendo, portanto, policy making, enquanto que a periferia é essencialmente policy taking. Né? Tem vários autores, né, inclusive aqui no Brasil, tem destacado, tem feito algumas críticas à Modern Monetary Theory, a MMT, por não levar, né, devidamente em considerações os problemas gerados, né, pela assimetria monetária e assimetria financeira, que gera um grau de soberania monetária muito diferenciado, né, entre as economias centrais e as economias periféricas. Mas só um comentário à parte, não é objetivo aqui do nosso artigo discutir essa questão. Embora tenha a própria Júlia Leal, outra autora, já escreveu sobre isso, a Daniela Prata escreveu, tem vários trabalhos. O conceito de heterogeneidade estrutural produtiva, né, de assimetria produtiva, tem a ver com o conceito de heterogeneidade estrutural. Como a gente sabe, esse conceito foi um trabalho clássico do Aníbal Pinto, de 1970, né, que, dentro da tradição estruturalista cepalina, né, mostra que tem uma
uma das características das economias periféricas é a heterogeneidade estrutural, com níveis, a convivência de setores modernos, ligado à produção de commodities, a setores manufatureiros, embrionários nessas economias. Por outro lado, você tem toda uma economia de subsistência, né? Então, com essa heterogeneidade estrutural, né, faz com que boa parte da economia, esse setor moderno, né, achei um pouca diferença, a gente sabe que é pouca diferenciação, pelo menos minha leitura, por exemplo, do Furtado por Arthur Lewis, né, que eu acho que o Arthur Lewis tinha uma visão, de alguma forma, otimista da capacidade de desenvolvimento dos setores modernos, industrializados, de absorverem essa mão de obra abundante do setor de subsistência, né? Enquanto que, particularmente, os trabalhos dos estruturalistas latino-americanos, em particular o Furtado, Aníbal Pinto, né? Ele já tem uma visão mais crítica desse processo, justamente da incapacidade, né, dos setores modernos de absorver, né, essa mão de obra abundante dos segmentos mais atrasados de baixa produtividade. A heterogeneidade estrutural é uma característica das economias latino-americanas, especializadas na produção de commodities, e, particularmente, tem uma questão também aí, que é o fato de, nos anos, digamos assim, dos anos 90 para cá, há um processo de regressão produtiva forte na América Latina, no sentido de que mesmo aqueles países que se industrializaram, né, de alguma forma, em maior ou menor magnitude, né, eles passaram a ter uma forte regressão, né, dando origem a um processo de desindustrialização, como a gente sabe, no Brasil ele tem estado bastante acentuado, né, desde o final dos anos 2000, né, já veio desde a época do Plano Real, 2000, agora recentemente, de novo, os dados mostram uma atrofia muito grande, né? Bom, enquanto que as economias do leste asiático, particularmente, têm uma estrutura produtiva muito mais diversificada, com maior nível de produtividade e sofisticação produtiva. Um trabalho interessante que nós resgatamos também no nosso trabalho, é um trabalho recente, que saiu na Revista de Economia Contemporânea do Instituto de Economia da UFRJ, do Aquius, que fala de um nexo commodity finance, né, o nexo do commodities finanças nas economias periféricas especializadas em commodities, no qual os ciclos de commodities e os ciclos financeiros eles tendem a se mover junto e se reforçar mutuamente. Tem uma série de canais aqui que não cabe, não tem tempo aqui de explorar, né? Mas de uma forma muito simples, mas mais simples, né? A ideia é que, na realidade, os preços de commodities acabam sendo, em parte, atratores dos fluxos de capitais. Então, o próprio aumento dos preços de commodities estimula os fluxos de capitais da periferia e o inverso também ocorre, a queda nos preços das commodities desestimula os fluxos de capitais para as economias periféricas, de forma que você tem uma retroalimentação entre os dois. Isso é importante para o nosso argumento de que a estrutura produtiva importa do ponto de vista da forma de inserção financeira, da natureza dos fluxos de capitais no qual esses países recebem. Agora, a nossa proxy que a gente utiliza, né, de assimetria produtiva, heterogeneidade produtiva,
né, estrutural é o grau de complexidade, né, usando a base lá do Hausmann e outros. À esquerda temos de 64 até 2014, se eu não me engano, 2015, temos os dados da América Latina e à direita temos os dados de um conjunto de países asiáticos mais dinâmicos. A gente pode notar, né, no caso da América Latina, né, os graus aqui, o quanto maior, né, quanto maior, mais complexo é a economia, quanto menor, menos complexo é a economia, menos diversificada é a economia. O que a gente observa, né, é que nos anos do meados dos anos 60 aos anos 70, você tem de forma geral, né, um claro aumento nesse índice, né, em todas as economias você tem um claro aumento nesses índices, né, até na Argentina, né, depois a Argentina sabe, a gente sabe que a Argentina foi um dos países, né, ali, desde o processo de liberalização financeira dos anos 70, né, o país entrou num debate muito forte, como a gente observa aqui. Os anos 80 ali fica um período mais ou menos estagnado, né, e a gente observa particularmente nos anos 2000, né, uma queda, né, de forma geral, mais acentuada no caso da Venezuela, né, mas uma queda em geral nesse índice. A exceção é o México, né, porque em função da existência das indústrias maquiladoras, aquelas indústrias que ficam na fronteira com os Estados Unidos, voltadas para indústrias com baixo valor agregado, mas voltada para a exportação do mercado norte-americano. Quando a gente olha esses índices nas economias asiáticas, um conjunto de economias asiáticas, a gente observa o quê? Observa ali de meados dos anos 60, né, um crescimento muito acentuado. A exceção aqui é a China, né? A China, até os anos 80, o índice de complexidade ele fica mais ou menos estagnado, e depois, né, a partir ali do final dos anos 80, ela tem um crescimento contínuo e tem a ver com os próprios processos de transformação produtiva que a China tem, que se expressa, inclusive, como a gente vai ver na pauta de exportação chinesa. Então, todos os outros continuam subindo, né, elevando, né, você tem com níveis de grau de complexidade muito maior. Aqui um outro dado importante, aqui também é só para ter evidenciar algumas coisas, evidentemente conta corrente de balanço de pagamento, não é só a parte comercial, tem toda a parte de rendas e serviços, né? Mas a gente observa também aqui um conjunto à esquerda, um conjunto de países latino-americanos, à direita, um conjunto de países asiáticos, né? A gente observa o quê? Né? A gente observa, né, a gente pode fazer, né, tem ciclos, né? Os países latino-americanos são muito de acordo com os ciclos de commodities, né? Então, por exemplo, aqui ano 2000, né, teve esse robusto ciclo de commodities, então aumentou a conta corrente desses países. Depois você nota ali, depois de 2007 começa a cair, né? Então são muito sujeitos. Esses países se tornam cada vez mais especializados, né, na exportação de commodities e sujeitos ao ciclo de commodities. Já na direita, a gente observa os países asiáticos, conjunto de países asiáticos, né, que, de forma geral, né, vai crescendo a conta corrente em relação ao PIB, né, vai crescendo. Aqui, praticamente, né, a partir do ano 2000, todos os países, né, passam a ter um saldo positivo, né, em relação ao PIB, e isso vai ser importante, porque isso torna essas economias claramente menos dependentes, pelo fato de ter uma estrutura produtiva mais diversificada, serem exportadoras de produtos manufaturados, uma posição de balanço de pagamento muito mais robusta, né, e menos volátil do que das economias especializadas em commodities.
Aqui um outro dado importante, né? A gente sabe que desde a queda da crise asiática, da crise russa, 97 e 1998, né, com a adoção de regime de câmbio flutuante, particularmente nos anos 2000, as economias emergentes passaram a fazer uma política mais agressiva de acumulação de reservas cambiais para diminuir a sua vulnerabilidade externa. Mas, ainda assim, quando a gente compara, né, a relação reservas cambiais em relação ao PIB de um conjunto de países latino-americanos, de um conjunto de países asiáticos, a gente observa claramente essa razão, reservas cambiais PIB, em valores muito maiores, né? Aqui a Malásia, né? Tailândia, China, né? Coreia do Sul, né? Todos eles aqui em níveis muito superiores, mesmo que os países latino-americanos tenham, né, desde os anos 2000, crescido a sua participação. Né? Então, isso tem a ver, evidentemente, entre outros fatores, com essa posição mais forte, né, em termos da sua conta corrente, que permite acumular o nível de reservas maiores, reservas cambiais. Quando a gente, voltando aos índices de complexidade, eles também permitem olhar a pauta de exportação, né? Aqui é um retrato de um ano, né, da pauta de exportação, mas é uma proxy interessante, né? Aqui a gente seleciona alguns países, né? Aqui eu estou pegando Argentina e Brasil, vou comparar com China e Coreia do Sul. Né? Então, esse mapa, né, da exportação é bastante, eu diria que quase que autoexplicativo, né, no sentido de que aqui à esquerda é Argentina, à direita é Brasil, a Argentina claramente especializada em commodities agrícolas, né? Milho, soja, carne, só um pouco que tem aqui praticamente voltada para o mercado brasileiro, que são os caminhões, né? Mas exportação de petróleo cru, né? Enquanto que o Brasil também tem uma regressão, uma primarização, né, na pauta de exportação, né, como se diz, né, muito grande dos últimos 20 anos, deixou de ser um exportador de manufatura para ser um exportador predominantemente de commodities, com a diferença em relação à Argentina, que são commodities agrícolas e commodities, né, minerais. Né? Então, tem óleo cru, né, ferro, né, soja, milho, carne, né, e por aí vai. Então, já quando a gente olha aqui a pauta de exportação, né, que à esquerda é China, à direita da Coreia do Sul, a gente tem uma pauta completamente diferente, uma pauta extremamente diversificada, ainda que seja diferente entre os dois, com uma participação predominante de produtos manufaturados, né, no caso aqui da China, né, partes de móveis máquinas de escritório, automóveis, caminhões, né, pneus, né, tem uma diversificação muito grande, né, da pauta de exportação. No caso da Coreia, que é um país de um grau de sofisticação tecnológica, né, muito grande, né, você tem circuitos integrados, telefones, baterias elétricas, tem um conjunto que é esse azul mais escuro e o azul mais claro são todas os ligados à indústria automobilística no sentido mais amplo. Interessante que é um país que exporta, né, petróleo refinado, quer dizer, ele importa petróleo bruto e exporta petróleo refinado, como é o caso da China também, né, enquanto que o Brasil fundamentalmente exportador de petróleo cru e importador de petróleo refinado. Isso já diz muita coisa. Agora, para terminar, olhando os fluxos de capitais, a gente observa, né,
vamos olhar os passivos externos. Aqui estamos dois grupos, são as maiores economias latino-americanas, que são a Argentina, Brasil e México, e economias asiáticas, nós estamos aqui pegando China, Malásia e Coreia do Sul. Né? Então, de um lado, um conjunto de países latino-americanos, do outro lado, da Ásia. Né? Então, do lado do passivo externo, das obrigações externas, né, o que a gente observa? Primeira coisa, né, estamos aqui falando de níveis percentuais em relação ao PIB muito maiores de passivo externo das economias latino-americanas do que das economias asiáticas. Estamos aqui falando de aqui, 100%, 120%, aqui chega um pouco mais do que 50% do PIB, né, de obrigações externas. Então, relativamente às obrigações externas da América Latina, é muito maior do que as obrigações externas dos países asiáticos, imaginando. Né? Então, esse é o primeiro ponto. No caso dos países da América Latina, tem os outros investimentos, a parte de financiamento externo tem uma participação bastante grande, né? A predominância, particularmente, de outros investimentos e de investimento direto estrangeiro, enquanto que, no caso da Ásia, tem uma clara predominância do investimento direto estrangeiro. Né? Então, tem uma atração. Natureza dos fluxos de capitais que eles atraem, né? Ainda que em ambos os casos bastante diversificado, tem capital de portfólio também, aí, mas no caso da Ásia, uma predominância clara do investimento direto estrangeiro. Né? Quando a gente olha do lado dos ativos externos, a gente tem um quadro diferente. Né? Um quadro diferente. Estão vendo aqui que, de forma geral, nos países asiáticos, à direita, mais de 60% do PIB, no caso dos países latino-americanos, em geral, abaixo de 50% do PIB. Tá? E, particularmente, a gente observa nos países asiáticos, até por conta do gráfico que nós vimos lá das reservas cambiais, uma participação predominante, né, das reservas cambiais do lado dos ativos externos, né, mas com uma importante participação de outros investimentos. Né, isso tem a ver também com a própria, por exemplo, com financiamento externo, né, do mercado offshore das empresas chinesas aqui, né, e também uma tendência de internacionalização, né, das suas empresas. Essa tendência de internacionalização aqui se observa tanto nos países asiáticos, mas como também se observa de forma bastante importante nas próprias economias latino-americanas. Né? Por último, quando a gente analisa os ativos financeiros líquidos, o que são os ativos financeiros líquidos? É pegar pegar os ativos externos e subtrair dos passivos externos. Então, esses são os ativos financeiros líquidos. O que a gente observa, né, esse gráfico é bastante interessante. De novo, do lado esquerdo, da América Latina, os maiores economias da América Latina, do lado direito, os mesmos conjuntos de países asiáticos. O que a gente observa é o quê? Né? Primeiro, como o passivo externo é muito maior do que o ativo externo nas economias latino-americanas, esse verdinho, que é os net financial assets, os ativos financeiros líquidos, ele é negativo, né? Negativo aí em cerca de 30%, né, do PIB. Né? Então, eles têm as obrigações externas sobrepõem muito mais do que os ativos externos dessas economias. Né? Além do que, né, em termos dos ativos financeiros líquidos, há uma clara predominância dos outros financiamentos, outros investimentos, financiamento externo, né, e bem menor grau dos investimentos diretos estrangeiros. Quando a gente analisa os países asiáticos, a gente observa que desde 2012, né, você deixa de ter um fluxo líquido negativo e passa a ter um fluxo positivo, né, dos ativos financeiros líquidos,
né, e se mantém aí, né, em mais de 10%, né, o que já sinaliza uma forma de integração financeira menos dependente, né, de capital externo, e, claramente, a predominância dos fluxos de capitais é uma clara predominância dos investimentos diretos estrangeiros, que quer dizer o quê? Que são economias que atraem, né, predominantemente investimentos diretos estrangeiros, e embora há uma forte tendência de internacionalização dessas economias, então isso gera outflows também, mas a entrada de investimento direto estrangeiro, como registrado como passivo externo, portanto, é bem maior do que os ativos externos. Então, esse gráfico mostra claramente, né, essa forma de inserção muito diferenciada, né, com ativos financeiros líquidos negativos, outros com ativos financeiros líquidos positivos, né, e com clara dependência no caso de outros financiamentos, e no caso dos países asiáticos, de investimento direto, predominância de investimento direto estrangeiro. Isso leva a concluir, né, que, em primeiro lugar, que as assimetrias produtivas e financeiras, elas são duas faces da mesma moeda, né? De alguma forma, a simetria produtiva, né? A estrutura produtiva, ela molda, em boa medida, formas de inserção financeira internacional, molda a subordinação financeira dessas economias. A sobreposição dessas assimetrias define a subordinação financeira das economias periféricas emergentes. Os países latino-americanos, exportadores de commodities, têm uma economia pouco diversificada e complexa, muito especializada na produção de commodities, costumam ter uma forte dependência de capital estrangeiro, conforme mostramos, um saldo muito volátil da conta corrente, muito dependente do ciclo de commodities, né? Enquanto que as economias emergentes asiáticas, mais dinâmicas, são exportadoras diversificadas de produtos manufaturados com alto valor agregado, que lhe permite ter uma posição forte, né, no seu balanço de pagamentos, com superávit em conta corrente, menor dependência da entrada de capital externo e alta acumulação de reservas internacionais. A conclusão disso é que não se deve ver, né, as economias emergentes como um grupo semelhante de países, ou seja, existem diferentes padrões de integração financeira internacional e diferentes padrões de subordinação financeira. Eu disse que ia falar uns 40 minutos, eu acho que eu falei uma hora. Eu ia falando uma hora. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, professor Fernando. Podemos abrir questões? Se tiver questões, professor, por favor, a palavra está aberta. Bom, eu posso iniciar enquanto o pessoal pensa. Então, pelo que eu entendi da apresentação, existem assimetrias tanto estruturais quanto assimetrias financeiras, e essas assimetrias é que geram ou causam, né, um sentido de causalidade, e causam a subordinação dos países periféricos, né, e há essa heterogeneidade entre os países, né. Então, a primeira pergunta bom, como é possível desenhar política econômica para romper com essa subordinação, né? E também, vinculado a isso, né, nós temos essa questão que o ciclo das commodities, pelo menos no Brasil, abriu espaço para a política anticíclica ali em 2007, 2008, né? Então, em que medida, né, esses países periféricos podem se aproveitar desse ciclo, ou da fase ascendente do ciclo, né, para desenhar políticas aí de estímulo, né? Eu acho que a gente pode fazer um bloquinho, quem sabe? Pode, por favor. Tá, Maurício, por favor. Obrigado, Henrique.
Parabéns, Luiz Fernando, pela apresentação. Venho acompanhando suas apresentações aqui nos diferentes grupos, né, e sempre estão se complementando bem. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Se nesse trabalho de vocês enxergam que tem alguma diferença assim, em termos de preponderância de assimetria? Pensando assim, no caso, se a assimetria monetária e financeira teria uma preponderância em termos de dinâmica, assim. Eu penso no caso, por exemplo, da Inglaterra, né, que ela está mais limitada em termos produtivos, mas ainda em termos de moeda, ela é bem mais forte, né, comparativamente, por exemplo, com a moeda chinesa, japonesa, até mesmo a japonesa, que é mais considerada central, assim, né? Mas nesse aspecto de unidade de conta não se compara com a Libra, até mesmo com reserva de valor, etc., né? Então, se vocês enxergam que teria uma preponderância nesse sentido. E uma segunda pergunta, se possível, como vocês enxergam essa questão recente do real ter continuado a se depreciar, a despeito do... Agora deu uma revertida, né? Mas lá no meados do ano, a gente estava tendo uma melhora geral das commodities, né? E o real continuava se depreciando. Então, como vocês observaram esse movimento que não é comum, né? É isso, obrigado. Mais alguma pergunta ou já... Eu acho que podemos fechar esse bloquinho com essas questões e depois o pessoal pensa aí. Tem mais uma mão aqui levantada, vamos ver. Temos mais alguma pergunta, pessoal? O Marcelo Lula, por favor, Marcelo. Oi, Lufa, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, prazer vê-lo. Prazer é meu. Eu queria saber, tá, a partir, né, da apresentação, qual a visão que vocês têm da Trindade Impossível, né? Porque pela leitura que eu fiz da sua exposição, tá, o que é impossível é qualquer esquema parecido com a própria Trindade Impossível, né? Acho que nenhuma das 3 opções que a Trindade Impossível coloca estão disponíveis, por exemplo, para os países latino-americanos. Tá? Então, eu queria escutar um pouco mais sobre essa questão. Um abraço, Lufa. Beleza. Bem, então, vamos lá. Vou começar pela questão que o Henrique colocou, né? Assim, primeira coisa, fazer 2 comentários. Primeiro que, de fato, o governo Lula, né, particularmente, ele se aproveitou de um momento que você teve um ciclo de commodities e um ciclo financeiro, né, para a economia brasileira, que foi aquele momento de 2000. O ciclo de commodities começou antes, né, depois veio o ciclo financeiro, a partir de 2005, 2006. O ciclo de commodities começou a meados de 2003. Né? Então, ele aproveitou daquele cenário, né? Inclusive que a gente passou a ter alguns anos de conta corrente positiva, para acumular reservas, por um lado, né? E o governo passou a pagar sua dívida externa. Você ficou bastante lembrado daquele momento de ali, começo de 2008, que o Lula tirou sarro do FMI, né? Pagamos o FMI, não temos mais dependência do FMI. Isso foi importante porque quando nós enfrentamos a crise, né, Lehman Brothers, ao contrário do que aconteceu ali em 99, ao contrário do que aconteceu em 2002, 2003, que o Brasil tinha um saldo negativo, né, externo, o governo tinha um saldo negativo externo, ou seja, as suas obrigações externas eram maior do que os seus ativos externos, né? Em 2008, nós tínhamos uma situação contrária. Né? Desde 2007, nós passamos a ter um nível de... O ativo externo superou as obrigações externas. Naquele momento, isso permitiu abriu o policy space para fazer políticas mais contracíclicas. Agora, de qualquer forma,
foi uma quadra, né, histórica muito particular, né, muito particular, que não se repetiu com a Dilma, né, não, por exemplo, quando ela pegou uma tempestade perfeita, né, queda de ciclo de commodities, crise hídrica, né, uma série de outras coisas. Tem uma autora, uma cientista política, que tem um livro muito interessante, que agora estava por aqui na minha mesa, mas agora não está na minha mesa, que chama Daniela Campelo, a tese de doutorado dela, e a Daniela sustenta que os governos de esquerda na América do Sul, o foco dela são os países, os governos de sul-americano de esquerda nos anos 2000. Né? E o que ela mostra é que, na realidade, a capacidade desses países, né, poderem implementar políticas redistributivas são maiores quando você tem uma combinação, né, favorável do ciclo de commodities e do ciclo financeiro. No momento que você tem uma reversão desses ciclos, o espaço de política diminui, né, bastante. Né? Então, é um problema. Né? É um problema. De alguma forma, a Dilma tentou furar essa determinação, né, no primeiro governo dela, tentando fazer políticas, introduzir políticas heterodoxas num contexto internacional desfavorável. Né? Acabou não dando muito certo, né, por uma série de razões. Então, meu comentário com relação ao Maurício, a questão de assimetria monetária, evidentemente, tem diferentes gradações, né, de forma de assimetrias monetárias e financeiras, e, de fato, por exemplo, o próprio exemplo que você deu, né, que é do Reino Unido, uma economia, né, que teve uma desindustrialização importante, né, mas, por outro lado, manteve, né, a sua praça financeira internacionalizada, historicamente internacionalizada, né, continuou muito forte, né, e uma economia também fortemente de serviços, né, de alguma forma voltada até para o mercado europeu. Né? Então, conseguiu uma forma de inserção que não foi uma forma de inserção, que não foi por uma forma de uma regressão produtiva como exportador de commodities. É um caso específico, né, o próprio Estados Unidos também passou processo de outsourcing, né, com exportação de empresas para o mercado chinês, também teve algumas diferenciações, mas ainda assim, né, Estados Unidos é uma economia extremamente diversificada, né, bastante diferenciada. Com relação à questão do real depreciado, né, sem dúvida seria de se esperar que que até recentemente, né, estava com um saldo comercial bastante robusto, né, de exportações, seria de se esperar uma tendência de apreciação da taxa de câmbio, né, mas quando a gente olha os fluxos de capitais são bastante voláteis para as economias emergentes, particularmente voláteis para a economia brasileira, né? Aí tem que olhar vários mecanismos. Por exemplo, o fato de a legislação brasileira permitir que os exportadores mantenham as suas divisas, as suas exportações no exterior, né?
permitiu muitos exportadores a manterem nesse momento, né, de grande incerteza econômica, incerteza política, né, manterem seus custos lá fora. O sujeito pode ser, o empresário pode ser bolsonarista, né, mas ele não é bolsonarista na aplicação do dinheiro dele. Tá? Ele olha e vê, esse negócio aqui está um caldeirão, né? Uma economia estagnada, uma instabilidade política enorme, né? Então, sem dúvida, tem a ver com a própria volatilidade dos fluxos de capitais das economias emergentes, determinada por vários fatores, né? E tem fatores aí domésticos, né? Acho que merece uma análise mais cuidadosa para entender essa. E a gente sabe que com isso, né, a gente tivemos uma tempestade perfeita aí também, negativa, né? Com problema de crise energética, né? Muito mal administrada, né? Junto com a desvalorização cambial. Com isso, a inflação, né, aumentou barbaramente e temos uma situação bastante... mais um fator que contribui, né, para... Quer dizer, se a economia não tinha nenhum motor de crescimento, agora ela passou a ter motores de decrescimento, né? Então, desse ponto de vista, é bastante problemático. O Marcelo colocou a questão interessante, que é uma questão que eu particularmente já pensei bastante em outros artigos, não nesse artigo, que é essa questão da trindade impossível, né? Que você tem a autonomia de política monetária é possível de duas formas, né? Pela trindade impossível. Ou você mantém o câmbio fixo e sacrifica o grau de conversibilidade da conta de capital financeiro, ou você mantém a conta capital aberta, mas adota o regime de câmbio flutuante. Com isso, você tem autonomia de política monetária. O que a própria tem um trabalho bastante influente, né, de uma economista francesa, Hélène Rey, né, que com dados empíricos, né, ela mostra que, mesmo países que adotam regime de câmbio flutuante, o grau de autonomia monetária é baixo. Né? Então, ela diz, olha, e ela conclui, o regime, adotar câmbio flutuante não é solução para ter autonomia de política monetária. Você tem que, se você quer ter autonomia monetária, soberania monetária, você vai ter que introduzir controle de capitais. É a única forma. Aí é uma questão política, né? Uma questão política de como introduzir, né, controle de capitais. Então, o James Tobin, no artigo dele, de 1978, um pequeno artigo, acho que tem umas 11 páginas, sobre fluxo de capitais, e que, eventualmente, ele lançou a ideia, né, do que ficou conhecido como imposto Tobin, né? O Tobin diz o seguinte, o problema fundamental não é adotar câmbio flutuante, ou câmbio fixo ou flutuante. O problema fundamental não é o tipo de regime de cambial que você adota. O problema fundamental é a extrema volatilidade dos fluxos de capitais. Isso gera instabilidade macroeconômica, isso gera redução do espaço de política. É muito fácil falar isso hoje. Né? O Tobin estava escrevendo isso em 1978, né? Quando ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Né? Então, sem dúvida, né? Subordinação. Assim, eu sempre digo o seguinte: por que se a China atuasse com uma conta capital e financeira aberta, o câmbio dela não teria tido um câmbio subvalorizado.
pelos fluxos de capitais que ela atraiu, né, pela conta corrente que ela teve, né, ia ter um câmbio extremamente apreciado. Extremamente apreciado. Tá? Só que o governo fez, ele fez a combinação de que é uma política agressiva de acumulação de reserva com o controle sobre os fluxos de capitais. Tá? Então, ela procura moldar o tipo de capital que ela quer atrair. Tá? Então, é uma forma, digamos assim, virtuosa de integração financeira, não subordinada. Né? Junto com isso, com um país que teve uma mudança estrutural profunda, né? na sua estrutura produtiva. Né? Então, é um exemplo, né, de uma forma de se inserir, mas aí tem toda uma discussão das condições políticas, né, de você poder fazer um tipo de política como essa. Né? Mais alguma questão, pessoal? Bom, então acho que a gente pode encerrar, então, a gravação. Eu agradeço, então, ao professor Luiz Fernando pela participação, pela ótima apresentação. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação e a discussão bastante proveitosa.